Vamos aqui para a palavra que o Senhor me deu, que está no livro de Esther, no capítulo 7. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da palavra dele e que o Senhor nos dê a vitória através dessa palavra. Que o Senhor nos dê a cura, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor aumente a nossa fé e que você saia daqui com a sua vitória. Que nós possamos sair daqui com a nossa vitória. Louvado seja Deus, engrandecido. Vamos aqui para a palavra, que pessoas serão curadas na hora da palavra. As pessoas serão curadas, serão libertas, serão renovadas, serão restauradas. As pessoas serão abençoadas na hora da palavra. Assim como a oração abençoa as pessoas, a palavra de Deus abençoa muito mais as pessoas. A oração, a palavra. Amém? Caminham junto. Jesus ia para o monte orar, depois ele descia do monte e levava a palavra. E ele dava a palavra e pessoas eram curadas, eram libertas, eram salvas, eram restauradas, eram ressuscitadas através da palavra. E através dessa palavra você vai sair com a tua vitória. Amém? Enquanto isso, me ajude com o dedinho na tela aí. Esther denuncia Ramã. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther. Esther fez um convite, né? Preparou um jantar e convidou o rei e convidou seu inimigo. Você tem coragem de convidar o seu inimigo para a tua mesa? Esther convidou o seu inimigo. Olha a sabedoria que Deus deu a Esther. E Esther, ela estava precisando, né, de um parecer favorável para ela, para o povo dela. E o que foi que Esther fez? Esther mandou todos jejuarem e ela também jejuou por 3 dias. Mandou o povo jejuar por 3 dias. Oh, Deus querido. Vitória para você que está aqui ouvindo essa palavra. Você crê que você ouvindo essa palavra você vai sair com a tua vitória? Escute aqui. Indo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te derá, e qual é o teu requerimento, até a metade do reino se fará. E hoje Jesus fala para você e fala para mim: qual é a tua petição? Porque hoje ele te dará a tua petição. Eita, Jesus poderoso, eu já tomo posse. Porque na madrugada, antes de eu entrar na live, eu já falei para Jesus qual era a minha petição. Oh, Deus maravilhoso, e eu estou crendo por essa palavra que ele trouxe para mim, que ele trouxe para você, que ele vai te dar a tua petição. Você sabe o que é a petição? O teu pedido, a tua oração. Qual é o teu pedido? Fala aí no teu coração para Jesus. Fala aí em secreto. Senhor Jesus, a minha petição é essa. O meu pedido de oração é esse. E o rei, louvado seja Deus engrandecido, louvado seja Deus engrandecido, ele falou aqui para a rainha Esther: e se te dará, e qual é o teu requerimento, até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther. Aí rainha Esther pega e responde para o rei. E disse: se o rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida. Olha o que ela pediu. Eu peço a minha vida como a minha vida, louvado seja Deus, como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Então ela estava pedindo a vida para ela e ela estava pedindo a vida para o povo dela. Você sabe muito bem que essa história, Ramã, ele estava tentando destruir o povo de Esther. Ramã era contra Mardoqueu, era inimigo de Mardoqueu, perseguia Mardoqueu, perseguia o povo judeu. E o que aconteceu? Louvado seja Deus, Ramã estava do lado do rei todo o tempo tramando contra o povo de Deus. Mas só que aconteceu? Havia ali, naquele reinado, havia alguém do lado do rei que iria
falar pelo povo de Deus. E quem era essa pessoa? Era Esther. Eu quero dizer para você que você é a pessoa escolhida para falar pelo povo de Deus. Você é a mãe escolhida para orar pelos teus filhos. Você é a mãe escolhida por Deus para interceder para que teus filhos não morram. Você é o pai escolhido por Deus para interceder pelo teu filho, para que teus filhos não morram. Você é a esposa escolhida por Deus para interceder pelo teu esposo, para que ele não morra. Você está entendendo? Você está entendendo, louvado, que Esther foi escolhida, ela estava naquele lugar para interceder por ela e pelo povo dela. E você, mulher, é escolhida de Deus para interceder pela tua família, para interceder pelo teu povo, a tua família e teu povo. Louvado seja Deus. Você, mulher, é uma escolhida que está intercedendo por você, intercedendo pela tua família. Você, homem, é o escolhido que está intercedendo por você e está intercedendo pela tua família. Aqui Esther era a escolhida de Deus. Esther estava no lugar certo, Esther estava com a pessoa certa, Esther estava na posição certa, porque Deus colocou ela, porque através da vida dela, o povo de Deus seria livrado. E através da tua vida, o teu povo vai ser livrado. Através da minha vida, o meu povo vai ser livrado, o nosso povo, a nossa família. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Exaltado o nosso povo, o nosso Brasil, a nação brasileira, através da nossa oração, nosso povo vai ser livrado. Você crê? Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Tem feiticeiros, tem pessoas trabalhando contra o povo brasileiro, mas tem homens e mulheres de Deus orando pelo povo. Tem homens e mulheres de Deus para que o povo de Deus não seja destruído no Brasil. Louvado seja Deus, engrandecido, a igreja de Deus é forte. A igreja de Deus, louvado seja Deus, engrandecido, é luz na terra. A igreja de Deus é o sal da terra, é poderosa. A igreja de Deus, ei mulher, você é essa. Louvado seja Deus que Deus te levantou como uma Esther na tua casa. Ei mulher, ei homem, você é esse que Deus levantou como rei na tua casa para interceder pelo povo, para interceder pela tua família. Louvado seja Deus, engrandecido. E aí o que foi que aconteceu? E porque estamos vendidos. Aí Esther pega e conta para o rei, né? Porque então respondeu a rainha Esther e disse: se o rei achei graça aos teus olhos, louvado seja Deus, engrandecido, e se bem parecer ao rei, desce-me a minha vida, como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem. Mas Ramã não sabia que Esther fazia parte do povo judeu. Ramã não sabia da origem de Esther. Olha só, presta bem atenção. Ramã estava lutando contra Mardoqueu. Na verdade, estava lutando contra o povo judeu. Mas ele não sabia das origens de Esther. Por isso, louvado seja Deus que Esther falou, mas estão tramando contra mim, estão tramando contra o meu povo. E ela pega e continua aqui, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem. Matarem e lançarem a perda, e aí, se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei? Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? Olha Deus agora. Olha Deus agora falando conosco. Quem é esse que está se levantando contra o meu povo? Quem é esse que está se levantando contra a Fátima Peixoto? Quem é esse que está se levantando contra a Marrete? Quem é esse que está se levantando contra a Marlene Matias? Quem é esse que está se levantando contra a Soraya? Quem é esse que está se levantando contra a Rita? Quem é esse que está se levantando contra o Renato? Quem é esse que está se levantando contra o meu povo? O rei falou para Esther: quem é esse que está se levantando? Louvado seja Deus. Quem é esse que está se levantando contra a Lenita? Quem é esse que está se levantando contra o irmão Francisco? Olha Deus falando por nós, olha Deus falando por você. Quem é esse que está se levantando contra você? Fale para Deus. Fale para Deus, Senhor, essa pessoa está se levantando contra mim. Porque Esther falou.
Que Esther falou, fale para Deus, Elisângela, Senhor, essa pessoa está se levantando contra mim, essa pessoa quer ver a minha destruição, essa pessoa quer destruir a minha família. Louvado seja Deus, agradecido. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? Onde está esse cujo coração e o instigou a fazer assim? Além do rei querer saber quem é esse, ainda perguntou aonde ele estava. Agora presta bem atenção. Às vezes você precisa estar frente, cara a cara com teu inimigo. Porque Esther, ela ofereceu um jantar para o rei e para Ramã. O Ramã estava lá nesse jantar, estava lá na presença. Às vezes é preciso você confrontar o teu inimigo, às vezes você vai desmascarar o teu inimigo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E o que foi que aconteceu? Olha o que foi que Esther falou, linda e maravilhosa. Olha o que foi que ela falou: rainha, mulher do rei, agradou o rei, ofereceu jantar para o rei. Louvado seja Deus, cheia de graça, né? Louvado seja Deus. Por isso que mulher tem poder, gente. Deus deu poder à mulher. Você, louvado seja Deus, usa esse poder que Deus te deu para oferecer um banquete, para seja cheia de graça, como Esther estava cheia de graça e alcançou a vitória dela. Louvado seja Deus, agradecido. O Senhor me lembrou de Maria. Maria era uma mulher cheia de graça. E ela, por ser cheia de graça, o Senhor Deus olhou para Maria e a escolheu para ser a mãe do Filho de Deus, né? O Senhor Deus olhou para Maria, viu nela graça, achou nela graça, virtude. O que fala da graça? Fala de virtude, não é da beleza, é de virtude, de qualidade, de testemunho. O que é graça? Graça é a presença do Espírito Santo, graça é temor de Deus, graça é obediência. Louvado seja Deus, agradecido. Então, o que foi que aconteceu? Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? Onde está esse cujo o coração instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor, é o inimigo, e este mal Amã. Então, e este mau homem, e este acusador, este opressor, esse meu inimigo é Ramã. Olha aí. Ela falou para o rei quem era o inimigo dela. E você, às vezes, tem que falar para Deus: Deus, essa pessoa aqui que é meu inimigo, essa pessoa aqui que é minha inimiga, essa pessoa aqui que está tramando contra mim, que está tramando contra a minha família. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Foi isso que Esther fez. Ela falou para o rei quem era a pessoa. Você tem coragem, louvado seja Deus, de falar para Deus: Senhor, essa pessoa aqui, ela está querendo a minha destruição. Ela está com inveja de mim, ela está querendo a minha morte, ela está querendo o meu final, ela está querendo destruição da minha família, ela está querendo a minha queda. Não é pecado você falar para Deus sobre o teu inimigo, sobre aqueles que desejam o teu mal. Não é pecado, não. Louvado seja Deus, agradecido. O Senhor, você nas tuas orações apresentar essa pessoa que está querendo a tua derrota, a derrota da tua família. Porque a Esther fez isso. Esther falou para o rei quem era o homem, quem era o inimigo dela, quem era o inimigo do povo de Deus. E o que aconteceu? Ramã, aí ele que estava junto, Ramã estava aqui junto, ele se perturbou. Aquele que perturbava Esther ficou perturbado. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido. Tem pessoas que vêm para perturbar a tua vida, mas conta para Deus: Deus, essa pessoa está vindo perturbar a minha vida. E sabe o que vai acontecer? Quando você fala para Deus, a pessoa que vai ficar perturbada. Por que vai ficar perturbada? Porque a verdade vai aparecer. Por quê? Porque Deus vai ser com você. Porque ele vai ver que os planos deles foi descoberto. A maldade dele foi descoberta. Porque tudo aquilo que Ramã tramava foi descoberto aos olhos do rei. Louvado seja Deus. O rei não conhecia quem era Ramã. O rei não conhecia esse lado mal de Ramã. Vamos dizer que Ramã era aquele que vivia bajulando o rei.
Pessoas bajuladoras são tuas inimigas. Pessoas que te bajulam são tuas inimigas, mas pessoas que são verdadeiras com você, essas são tuas amigas. Às vezes você tem perto de você pessoas bajuladoras, não pessoas amigas. Louvado seja Deus. E Ramã era esse tipo de pessoa. Vivia bajulando o rei, mas não era amigo de rei. Ele era amigo dos interesses dele. Às vezes você tem pessoa perto de você que ela é amiga do interesse dela. Tá perto de você, pessoas perto de você que não são tuas amigas, não. Mas apenas estão perto de você por interesse. Quantas pessoas entram nas lives, não é porque são minha amiga, não, mas estão com interesse. Estão com interesse do crescimento, estão com interesse de tirar vidas daqui, estão com interesse de ajuda, de alguma coisa. Tem pessoas que chegam perto da gente, não porque são verdadeiras conosco, mas por causa dos interesses dela. E Ramã estava perto do rei por causa do interesse dele. Ramã queria ser promovido, Ramã queria glória para ele, louvado seja Deus engrandecido. Mas tem uma coisa que Deus tira do teu caminho, aqueles que vêm pelos interesses dele, e Deus deixa na tua vida aqueles que vêm para te ajudar em oração, para estar em comunhão com você em oração, para que está com você, louvado seja Deus, intercedendo pelo teu bem, pelo bem da tua família. É isso que Deus faz. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete. O rei ficou enfurecido. E Ramã, quando a gente descobre, que aquela pessoa que nós confiamos não é verdadeira, dá uma ira na gente, não dá? Uns ficam tristes, outros ficam irados. O rei ficou irado. Louvado seja Deus, engrandecido Jesus. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Ramã se pôs em pé. E para rogar a rainha Esté pela sua vida. Agora presta atenção, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Ramã conhecia o rei, ele vivia do lado do rei, então ele já sabia que o rei iria, louvado seja Deus, se levantar contra ele. E o que foi que ele fez? Ele foi se humilhar para Esté. Olha aí, gente, tem pessoas que vão querer se humilhar para você. Tem pessoas que vão querer que você interceda por elas. Tem pessoas que são tuas inimigas que vão chegar com você e vai pedir para você interceder por elas. Olha aí, Ramã fez isso. Ele se humilhou, ele se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque já viu o mal que lhe era determinado pelo rei. Louvado seja Deus. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído e prostrado sobre o leito em que estava Esté. Agora o rei chega e vê Ramã no leito onde que Esté estava. E aí que o rei ficou mais irado. Gente, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado, preste bem atenção. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim? Então o rei entendeu que ele estava forçando a rainha, louvado seja Deus, para mudar a situação dele. E o que foi que aconteceu? Nesta casa, saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos seus eunucos, que serviu diante do rei: eis que também a forca de 50 covados de altura, que Ramã fizera para Mardoqueu, olha só, louvado seja Deus engrandecido, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se acalmou. E é assim que Deus faz na nossa vida. Estão tramando com você, estão fazendo uma forca para você. Maria Auxiliadora querida, bom dia você que entrou que eu não vi. Estão preparando uma forca para você, Marisa Simões. Estavam preparando uma forca para você,
Louvado seja Deus, Shirley. Estavam preparando uma forca para mim. Louvado seja Deus com essa palavra. Quem vai, louvado seja Deus para essa forca, louvado será os nossos inimigos, não é nós, não é você. Louvado seja Deus, engrandecido. Estão tramando contra você. Sabe o que significa isso? Não significa que Deus vai matar o teu inimigo, não, mas significa que o teu inimigo vai passar pela situação que ele te deseja. O teu inimigo vai passar, os nossos inimigos vai passar por situações que eles estão nos desejando. Louvado seja Deus, eles vão viver essa situação. Hoje você está aí, louvado seja Deus, engrandecido, sendo oprimido estava sendo oprimido pelo teu inimigo, estava sendo oprimido pelo teu vizinho, estava sendo oprimido pela tua vizinha, estava sendo oprimido pelos teus amigos de trabalho. Louvado seja Deus, engrandecido, mas o Senhor hoje veio aqui com essa palavra te dar a vitória. Maria José, hoje o Senhor veio aqui com essa palavra dizer para mim, dizer para você que a forca que estavam preparando para você, quem vai cair nessa forca é o teu inimigo, é aquele que está te desejando o mal. Louvado seja Deus, engrandecido. Sabe por quê? Porque você achou graça aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque você tem achado graça aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque você tem orado, porque você tem buscado a Deus. Louvado seja Deus. Então o Senhor veio com essa palavra para nos dar essa prosperidade. O Senhor veio com essa palavra dizendo, louvado seja Deus, que esse que te persegue, esse que está tramando contra você, ele que vai passar pela situação que ele está te desejando. Porque Ramã fez a forca para Mardoqueu. E quem foi que caiu na forca? Foi Ramã. Foi Ramã que caiu na forca. E o Senhor me fez lembrar de Daniel. Colocaram Daniel na cova. E quem foi que morreu na cova? Foi os inimigos de Daniel. Louvado seja Deus, engrandecido. Perseguiram o povo hebreu. Louvado seja Deus, engrandecido. Perseguiram o povo hebreu que Moisés estava libertando. E quem foi que foi destruído? Foi o povo que perseguia o povo de Deus. Foi o povo que perseguia o povo que estava com Moisés. Louvado seja Deus, engrandecido. O povo que estava perseguindo, o povo que estava com Moisés foi destruído. Aquele gigante que estava perseguindo o povo de Deus, ele que caiu por terra, ele que foi destruído. Será se dá para você entender, louvado seja Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será se dá para você entender, se você tem achado graça aos olhos de Deus? Quem vai cair na forca, louvado seja Deus, não é você. Quem vai cair na forca, louvado seja Deus, serão os teus inimigos. Quem vai viver essa situação que estão querendo que você viva, que estão querendo que teus filhos vivam? Quem vai viver é essa pessoa. Sabe por quê? Porque através daquilo que te desejo, eles vivendo, eles vão se humilhar para Deus. Porque Ramã, ele se humilhou para Esther, para que Esther intercedesse por ele presente ao rei. Louvado seja Deus. E é assim que vai acontecer. Os teus inimigos, louvado, vão passar por situações e vai buscar o nosso Deus. Os nossos inimigos vai passar por situações e vai querer buscar, louvado seja Deus, o nosso Deus. Vai pedir para você e eu ir, ora para o teu Deus. Ora para o teu Deus que tu clama. Sabe por quê? Porque enquanto as pessoas estão querendo ver a tua derrota, louvado seja Deus, eles vão ver a tua vitória. Foi isso que aconteceu. Ramã viu a vitória de Mardoqueu. Ramã viu a vitória do povo de Deus. E nós iremos ver a nossa vitória. E os nossos inimigos irão ver a nossa vitória. Apenas fala para Deus. Não bate boca com teu inimigo, não. Esther não bateu boca com o inimigo dela. Esther foi em busca daquele que podia mudar a história do povo. Não fica batendo boca com teu inimigo, não. Não fica batendo boca com teus amigos de trabalho, não. Não fica batendo boca com teus vizinhos, não. Faça como Esther. Vá na presença do rei. Dobra teus joelhos, se humilha para Deus. Ache graça aos olhos de Deus e Deus vai tomar conta dos teus inimigos. Deus vai tratar com teus inimigos. Deus vai libertar até os teus inimigos, porque Jesus ensinou a gente a orar pelos nossos inimigos. Louvado seja Deus, não bate boca não, Ivanilda, com teus inimigos.
Se humilha para o rei e conta para o rei. Se humilha para Deus e fala para Deus. Fecha a porta do quarto, Senhor. Essa pessoa é meu inimigo. Essa pessoa está querendo meu mal. Essa pessoa está querendo me derrubar no meu trabalho. Essa pessoa está querendo me derrubar na live. Essa pessoa está querendo, Senhor, que a minha live caia. Essa pessoa está querendo que a minha live, Senhor, não tenha crescimento. Essa pessoa está querendo, Senhor, meu Deus e meu Pai, que eu saia da plataforma. Vai, conta pro rei, conta pro rei. Não fica contando para ninguém, não. Louvado seja Deus. Conta pro rei. Louvado seja Deus. Conta para Deus e deixa Deus pelejar por você. Deixa Deus pelejar pela essa causa. Deixa Deus, louvado seja Deus, fazer a obra na vida dos teus inimigos. Louvado, quem sabe os teus inimigos vai ficar do teu lado. Quem sabe os teus inimigos vai precisar de você. Louvado seja Deus. O Senhor me lembrou os inimigos, os amigos que eram, entre aspas, né, amigos de Jó. O Senhor disse: vai até o meu servo Jó e pede para ele orar por vocês. Então é assim que Deus faz. Louvado seja Deus. E Ramã, ele se humilhou para Esther. Ele se humilhou. Louvado seja Deus, agradecido. E essa foi a palavra. E essa foi a palavra que o Senhor veio nos dar nessa madrugada, nesse dia, nesse raiar de dia. Hoje Deus deu essa palavra. Louvado seja Deus, que hoje quem vai ser envergonhado, quem vai ser confundido serão os nossos inimigos. Esses aí que estão querendo o teu mal, esses que estão querendo o meu mal. Não te preocupa não, que eles não vão morrer não. Apenas Deus vai fazer eles se humilharem. Deus vai fazer eles precisarem de Deus. Deus vai fazer eles reconhecerem que Deus é maior na nossa vida. Louvado seja Deus, esse Deus é por nós. Quem será contra nós? Poderoso Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, e eu tomo posse. Quem toma posse dessa palavra? Escreva aí. Eu tomo posse dessa palavra. A forca que fizeram para mim, quem vai cair nela? Os meus inimigos. Pode escrever. Porque o anjo está escrevendo no livro das obras o que você está escrevendo. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra porque eu tenho orado a Deus para Deus libertar os meus inimigos. Eu tenho orado a Deus para Deus resgatar os meus inimigos. Eu tenho orado a Deus para Deus salvar os meus inimigos. Nós temos orado pelos nossos inimigos. Então, louvado seja Deus, não faça guerra com teu inimigo, não. Faça como Esther fez. Olha só a diferença, né? Olha só, rainha é rainha, gente. Rainha atitude diferente. Rainha age diferente. Rainha se comporta diferente. E rainha, olha só o que Esther, como rainha, ofereceu um jantar, um banquete. E nesse banquete, ela conseguiu a vitória. Olha só, ela poderia ter chegado com o rei e falado para o rei tudo o que estava acontecendo. Mas quem sabe o rei não ia, né, dar ouvidos a ela. Mas aí o que foi que Esther fez? Jejuou por 3 dias. Jejuou por 3 dias e mandou o seu povo jejuar. Louvado seja Deus, agradecido. E o que foi que aconteceu? Ela ofereceu um banquete para o rei. E nesse banquete o inimigo dela estava. É assim que Deus faz. Deus coloca teus inimigos. Louvado seja Deus, muitas das vezes, louvado seja Deus na tua presença. Mas sabe para quê? Para que Ele mostre que Ele é contigo, que Ele é com você. Então, Mardoqueu estava ali, louvado seja Deus, agradecido, recebendo a vitória dele, recebendo a vitória do povo dele, através da rainha Esther. Através da rainha Esther. E você é essa pessoa escolhida por Deus. Você é essa pessoa escolhida por Deus para interceder pela tua família, para interceder pelo teu esposo, para interceder, louvado seja Deus. Você é essa pessoa escolhida por Deus, como Esther foi escolhida para dar a vitória ao povo dela. Amém? Bom, Deus abençoe a todos. Essa foi a palavra linda. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado.